Olá a todos! Paulo, o apóstolo, foi uma das grandes figuras da história da igreja cristã e, podemos dizer, de toda a história. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, principalmente por causa do cristianismo, que é uma religião missionária. Embora o judaísmo seja a nossa mãe, o judaísmo trouxe o monoteísmo para o mundo e o cristianismo e o islamismo são dependentes do judaísmo, mas o judaísmo não é uma religião missionária de se expandir e pregar e fazer novos convertidos. O cristianismo é. E a Bíblia é um livro conhecido como é, principalmente por causa do cristianismo, que hoje é a maior religião do mundo, se nós juntarmos católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos, enfim, se torna a maior religião. E a Bíblia, sendo o livro mais lido do mundo e o cristianismo a maior religião do mundo, isso tem uma forte relação com a figura de Paulo. Porque, número 1, o Novo Testamento tem 27 livros e Paulo escreveu 13, cerca da metade. E 2, Paulo foi a pessoa que mais se preocupou em espalhar a mensagem cristã para fora e para além do mundo judaico. Isso é muito claro no Novo Testamento. Então nós não podemos exagerar a importância da figura de Paulo para o cristianismo, para o Ocidente, para a história do mundo. E diante da importância de Paulo, eu quero te trazer uma questão. Por que Paulo, antes da sua conversão, perseguia severamente os cristãos, como está documentado no livro de Atos e nas cartas do próprio Paulo? Você pode pensar, bom, Paulo era mau, era perverso, era um psicopata, era alguém que tinha prazer no sofrimento, era intolerante, era um fundamentalista. Não é bem isso. Paulo não era mau, ele não era um psicopata, ele não tinha prazer no sofrimento. Eu vou trazer para você uma chave que vai te levar a entender por que Paulo, então Saulo, aqui eu abro um parêntese, tá? Muitas pessoas equivocadamente acham que quando Paulo se converteu, Deus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Isso não é verdade. Lá em Atos capítulo 13, versículo 9, Lucas documenta que Saulo também se chamava Paulo. Então, Saulo era o nome judaico dele, né? Shaul, Saul, Saul. E Paulo era provavelmente o nome que ele usava fora do mundo judaico. Mas, passado isso, eu quero te dar uma palavra-chave que vai te levar a entender por que Saulo perseguia os cristãos de maneira severa. E a palavra-chave se chama zelo. Zelo. Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, eu vou ler aqui o versículo. Preste atenção porque isso vai te abrir essa porta para você entender. Ele fala, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. E aqui ele diz algo fundamental. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Guarde a palavra zelo. Em Gálatas 1,14, Paulo diz que ele foi extremamente zeloso da tradição de seus pais. Essa palavra zelo, zeloso, ela não é uma palavra que está aí jogada à toa. Tá? Essa palavra não está aí para você interpretar de qualquer jeito, porque ela tem uma raiz na história bíblica, na história do judaísmo. E eu vou te mostrar aqui 3 passagens da Bíblia e você vai entender o sentido de zelo na Bíblia hebraica, no Velho Testamento e na vida de Paulo. Olha só. Quando Israel estava ali no deserto, lá em Números 25 está dito que homens ali do povo de Israel se juntaram a mulheres de Moabe e adoraram os deuses delas, os deuses moabitas. Diz o texto bíblico que Deus ficou irado com isso e mandou matar os idólatras. Aí olha o que acontece. Finéias, um neto de Arão,
ele, ao ver ali um israelita com a sua mulher, uma mulher de Madiã estrangeira, que tinha entrado no pecado de idolatria, ele foi lá e matou esse israelita e matou a mulher dele. E o texto bíblico diz que ele teve zelo pelo seu Deus. Então ali começa esse conceito de zelo associado a defender a causa de Deus, indo até as últimas consequências, as consequências mais extremistas, como matar, como Finéias fez aqui. Elias, o grande profeta Elias, a gente conhece a história, Elias orou, o fogo do céu caiu, ele desafiou os profetas de Baal, ele foi perseguido pela rainha Jezabel. E depois de ter matado os profetas de Baal, ter sido ameaçado por Jezabel, Elias foge. E olha o que ele diz. Elias diz que ele teve zelo pelo seu Deus, zelo ardente. O versículo diz: eu me consumo de ardente zelo por Yahvé dos exércitos. 1 Reis 19:10. Tanto Finéias como Elias tiveram zelo. E esse zelo aí não é o zelo que a gente usa como conceito no dia a dia de eu sou zeloso, eu sou cuidadoso. Não, o zelo aqui é ir às atitudes extremas. Elias matou os profetas e Finéias matou o israelita com a mulher. Agora, terceiro exemplo, aí para você que é evangélico, isso não está na nossa Bíblia protestante, isso está na Bíblia católica, no livro de 1 Macabeus. Houve um sacerdote chamado Matatias. Ali o contexto histórico era de uma helenização, de uma implantação da cultura grega. Isso estava chegando em Israel. E o emissário do rei estrangeiro queria que os hebreus, que os judeus, abandonassem a sua fé para seguirem os cultos gregos, a cultura grega de uma maneira geral. Pois bem, Matatias recebeu essa ordem do rei, acompanhada de uma proposta de honra, de riqueza. Matatias não só recusou isso, ok? Ele recusou o dinheiro, ele recusou a honra, ele recusou abandonar a Torá, a lei de Israel, como ele matou o emissário do rei. E naquele episódio um judeu se apresentou para sacrificar sobre o altar de Deus estrangeiro, e Matatias foi e matou ele também. E o texto de Macabeus, 1 Macabeus 2:24, diz assim, que Matatias se inflamou de zelo. Então veja, nas 3 ocasiões em que eu li aqui essa palavra, todas elas estão associadas a uma atitude tão extremada de zelo por Yahvé, pelo Deus de Israel, que Finéias, Elias e Matatias chegaram ao ponto de executar aqueles que estavam indo contra o culto a Deus, aqueles que eram idólatras. Posto isso, a gente entende o que era ser zeloso para Saulo. Não era ser um cara mau, perverso, era alguém que, segundo o seu entendimento, estava seguindo a Bíblia, a Escritura, ao pé da letra. E ele seguia. Por isso que ele diz que ele era extremamente zeloso da tradição. Ele fala que ele era em relação ao seu zelo perseguidor da igreja. Porque para Saulo, toda aquela ação de perseguir os cristãos estava fundamentada na Bíblia, na tradição de Israel, em defender a causa de Deus. Então ele não era mau, ele não era perverso, ele era apenas alguém que acreditava piamente que aquilo que estava fazendo era um serviço prestado a Deus. E ele tinha fundamentação bíblica sólida. Ele não era um maluco, um herege, um doido varrido. Ele era um cara que sabia o que estava fazendo. Mas quando ele encontra o Messias, essa história muda. Enfim, a gente não vai entrar muito nisso, mas o encontro com Jesus quebrou todas as bases de fé de Saulo, ou muitas delas, incluindo essas que eram baseadas na própria Bíblia. A revelação de Deus às vezes torna a revelação anterior obsoleta, se é que podemos dizer que é uma revelação. Mas vamos lá.
A primeira pergunta está respondida. Por que Saulo perseguia os cristãos? Porque ele era zeloso da lei, ele era zeloso da sua tradição. E a segunda pergunta que se põe é: mas por que os cristãos eram alvo de Saulo? Por que não os gregos? Por que não os vários cultos que havia ali no mundo romano? Por que justamente os cristãos? Aí eu vou te apresentar 3 hipóteses. Uma delas, apresentada, eu vou falar o nome dele já. Uma delas indica que, segundo o entendimento de Saulo, segundo o entendimento de muitos judeus da época, quando o Messias viesse, ele inauguraria uma nova era em que a lei não seria mais necessária. Ou seja, aceitar que o Messias tinha vindo, segundo essa hipótese, seria aceitar que a lei não era mais necessária. Segunda hipótese, na tradição farisaica, isso aparece nos Salmos de Salomão, não são salmos autênticos de Salomão, tá? É uma obra apócrifa do primeiro século a.C. Segundo essa obra, quando o Messias viesse, ele restauraria o reino de Israel e destruiria os inimigos dos judeus. Ou seja, o Messias teria que cumprir essa função, essas missões. E Jesus, como a gente sabe, não fez isso. Então, segundo essa hipótese, na mente de Saulo, estaria claro que Jesus não era o Messias, ele era um farsante. Ele não cumpriu essas profecias, portanto, os cristãos estavam anunciando um falso Messias. Essas duas hipóteses são do teólogo Jeremy Murphy O'Connor, na obra Paulo de Tarso, História de um Apóstolo. Então ele apresenta essas duas hipóteses. E a terceira hipótese é que muitos judeus entendiam que os cristãos, ou que Jesus teria dito que o templo seria destruído. Olha que coisa interessante. E que os costumes dados por Moisés seriam modificados. Olha a acusação que alguns judeus fizeram contra Estevão, o mártir lá do livro de Atos capítulo 6. Esses homens, segundo Lucas relata, apresentaram falsas testemunhas que depuseram o seguinte: Estevão não cessa de falar contra este santo lugar, o templo, e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Essa acusação aqui, está lá em Atos capítulo 6, versículos 13 e 14, ela é muito parecida com a acusação que os judeus fizeram contra Paulo depois, contra Paulo já convertido, lá em Atos capítulo 21, versículo 28. Ou seja, então fica claro pelo relato de Lucas que muitos judeus entendiam que os cristãos, ou que Jesus teria pregado que o templo deveria ser destruído e que os costumes dados por Moisés seriam mudados. Lucas atribui isso a falsas testemunhas, mas nós não podemos ignorar que Jesus derrubou as mesas dos cambistas lá no templo, segundo os evangelhos, que Jesus disse que destruiria este templo em 3 dias, e em 3 dias o reedificaria. Ele não estava falando do templo de Jerusalém, mas do próprio corpo, mas até se entender isso dentro de um contexto pode causar um certo problema. E Jesus profetizou que o templo seria assim destruído. E não nos esqueçamos do Sermão da Montanha, em que Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, falando da lei, não matarás, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Então, o entendimento desses judeus, ele não era totalmente equivocado a respeito da mensagem cristã. Então, Saulo, muito provavelmente, entendia que o movimento cristão pregava que a lei não teria mais valor. E, de fato, o próprio Paulo foi nessa linha depois da sua conversão, na sua carta aos Romanos, aos Gálatas. Ele disse que a circuncisão para o não-judeu não teria nenhum valor e outras coisas mais. Existe um outro aspecto também, que também é defendido... eu esqueci de falar que essa terceira hipótese
ela é defendida pelo teólogo Rinaldo Fabris, é um teólogo italiano, é uma biografia muito grande, muito boa de Paulo, completa, e se chama Paulo, Apóstolo dos Gentios. Esse mesmo autor diz que os fariseus tinham o propósito de pregar a lei, de ensinar a lei e as tradições e ter o monopólio disso. E quando eles viram o movimento cristão crescendo, isso provavelmente provocou uma reação deles. Isso antes de Saulo, ali nos próprios evangelhos, a gente já observa esse movimento. Então espero que você tenha gostado dessa reflexão. E a lição importante, além de entendermos por que Paulo perseguiu os cristãos e por que exatamente os cristãos, é o que eu já disse aqui rapidamente. A revelação de Deus muitas vezes é tão grande que ela torna aquilo que foi dito antes, até pelo próprio Deus, obsoleto. Ou seja, o fundamentalismo precisa repensar os seus conceitos. O Paulo fundamentalista caiu por terra quando ele se encontrou com Jesus, ainda que ele estivesse rigorosamente baseado na Bíblia, na tradição de Israel. Pense nisso. Um abraço.